Então, meus irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no livro de Levítico, capítulo 25. Já estamos chegando ao final do estudo desse livro, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Está dentre os livros da lei, o Pentateuco. E o assunto de hoje, muito importante para todos nós, que falará sobre o descanso providencial de Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite, o descanso providencial de Deus. Vamos ler versículos de 1 a 7 de Levítico 25, diz assim: Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, na tua palavra que estamos diante dela, e rogamos pelo teu Espírito Santo que ilumine a mente e o coração de todos que se encontram aqui nesta noite, para entender esta palavra que é tua e que certamente há de trazer edificação para as nossas almas. Assim eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Vejam, meus irmãos, que o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus também providente. É um Deus que se preocupa com o bem-estar do seu povo. É o Deus que cuida também da sua criação. A criação de Deus, tanto os homens como a terra e os animais, elas estão debaixo dessa soberania de Deus. E vejam, mesmo diante de uma situação em que os homens se tornaram pecadores, e por causa disso todos pecaram e carecem da glória de Deus, mesmo assim o Senhor Deus não abandona. O Senhor Deus não deixa de lado a sua criação. E Ele então estabelece nesse livro de Levítico, que tem como uma temática geral a santificação ou a santidade. Então o Deus que é santo, Ele começa a trabalhar com o seu povo no sentido de mostrar a este povo que ele também deve ser santo. E esse povo que reside a terra que Deus criou, precisa entender que esse Deus está no controle de todas as coisas. Esse Deus também, Ele há de sustentar o seu povo. E Ele, de maneira muito inteligente, muito divina e poderosa, escreve aos filhos de Israel, e manda Moisés dizer a este povo, no Monte Sinai. Vocês lembram que este Monte Sinai é aquele monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. É também um local onde o povo estava peregrinando, saindo do Egito, vindo para a terra prometida. E durante aquele processo em que o povo passou 40 anos no deserto, Deus tratou com aquele povo. O povo demonstrou a sua dureza de coração, o povo demonstrou a sua desobediência a Deus, o povo começou a alimentar a sua idolatria, mas o Senhor Deus, mesmo assim, não os abandonou. O Senhor tratou com eles. Quando o povo rebelou-se contra Deus, o Senhor assim disciplinou o povo. Quando o povo então estava caminhando pelo deserto, o Senhor Deus proveu aquele povo com comida. Deus mandava o maná. E olha, bem parecido com essa situação aqui do ano do descanso para a terra, assim o Senhor também fazia. Quando mandava o maná na sexta-feira,
Deus mandava o suficiente para que o povo não precisasse, no sábado, trabalhar no sábado, para descansar e usufruir da bênção, do alimento que o Senhor estava dando para eles. Aqui também o Senhor mostra esse cuidado com a própria terra. Olha, a cada 6 anos, depois de 6 anos, no 7º ano, a terra deveria descansar. Exatamente para mostrar esse princípio do descanso, que já vem desde a criação. Deus estabeleceu um descanso para o homem desde a criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. Esse é o grande princípio do 7º dia do descanso. É o descanso para o povo de Deus. E esse descanso do povo de Deus, das atividades que o povo exercia, no caso do povo de Israel, que era um povo agropastoril, ou seja, trabalhava com agricultura e trabalhava no cuidado de animais, né? de gado, de cabra, de ovelhas. Era esse o trabalho do povo de Israel. Então, o Senhor Deus estabeleceu que, durante o período de cultivo da terra, depois de 6 anos, a terra tinha que descansar também. Para quê? Para renovar o nutriente da terra. Quem trabalha com terra sabe da importância do descanso para a terra. Então vejam, se a própria terra precisa descansar, quanto mais nós, seres humanos, também precisamos desse descanso. E o descanso para o povo de Deus, ele é tão importante que ele não se limita apenas a um descanso de um mero dia. Não, ele se perpetua. Há um descanso ainda mais superior do que o descanso meramente humano. Há um descanso para a eternidade. Vocês sabiam disso? O livro a Carta aos Hebreus, ele fala desse descanso. Esse descanso que ele diz aqui, que nesse caso estabeleceu o ano de descanso solene para a terra. E isso foi importante porque em determinados momentos o povo de Deus não estava considerando o descanso. Estava trabalhando e não tinha esse descanso de modo algum. E o Senhor Deus providencialmente disse: olhe, a cada 6 anos, depois de 6 anos trabalhados, cultivando a terra, adubando, tudo ali, descansa a terra. Depois do 7º ano de descanso, o ano sabático, né, o ano do descanso, vocês voltam a produzir de novo. E quando eles voltavam a produzir de novo, a colheita era melhor, cada vez melhor. Então é dessa maneira que Deus promove um bem para o povo. E as pessoas, e aí fica aquela preocupação. Ora, se o povo vivia do trabalho da roça, do cultivo e da criação de animais, como é que ia ser passar um ano inteiro, não é, sem trabalhar, sem cultivar a terra? Aí o que é que Deus fez? Providencialmente, ele disse: olha, os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. Então aquelas fruteiras, né, aquelas plantas que não precisam nem cultivar, ela já concede. É delas que vocês vão comer. É como quem vai em sítio sabe como é, né? Tem as épocas de frutas, né? Meu pai, ele cultiva lá o sítiozinho dele, ele fica feliz da vida. Quando chega lá no meio do sítio, está lá uma banana, um cacho de banana. Aí depois vai na frente, tem um abacaxi. Aí depois tem uma goiaba, e assim vai. E ali vai cultivando e comendo. Então, Deus providencia o alimento. Não deixa o povo passar fome, não. E ele está dizendo isso: olha, o alimento que vier da terra em descanso, a ti e ao teu servo será por alimento, a tua serva, o teu jornaleiro. Então, todo mundo ali do povo ia ter comida. Por quê? Porque o próprio Deus providencia o comer. Ele fez isso no deserto. Veja, no deserto não tinha nem o que fazer. Estava no deserto, só areia, né? e água na rocha, porque o Senhor Deus providenciou, mas ele enviava o maná, a comida. E isso nos ensina, meus irmãos, lições preciosíssimas para as nossas vidas. Primeiro, nesse assunto do ano do descanso estabelecido pelo Senhor, que o Senhor Deus providencia
o descanso para o seu povo. Que esse descanso não se limita apenas a um descanso meramente do corpo, mas existe também o intuito de mostrar a necessidade de um descansar para se voltar para Deus, para agradecer a Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado, como nós estamos a fazer aqui nesta noite, neste culto, e fazemos isso semanalmente, todos os domingos, descansamos das nossas atividades outras e nos encontramos na casa do Senhor para adorar a Deus. Já imaginou se não tivéssemos esse dia para descansar? Se não tivesse esse dia para parar das outras atividades e ficássemos de domingo a domingo trabalhando o tempo todo? Íamos esgotar, não íamos ter a capacidade nenhuma de vir à igreja, de adoração, de comunhão. Então veja como Deus é maravilhoso, como Deus é providente. Ele providenciou esse descanso. O povo também precisava entender que não tinha como eles trabalharem diretamente sem dar um descanso para a terra, porque a terra também precisava descansar. Então é muito caro para o nosso Deus essa ideia do descanso, essa importância de descansar. E vejam que, vamos agora à carta aos Hebreus, o capítulo 4 da carta aos Hebreus, e ele vai falar da entrada no descanso de Deus pela fé. Esse é o tema do capítulo 4 de Hebreus. Vejam, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Isso está dito em Gênesis. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo, um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Portanto, ele diz no versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifeste na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então vejam, meus irmãos, a carta aos Hebreus, relatando-nos sobre o Evangelho, as boas novas, que foi pregada, que está sendo pregada, que foi anunciada no passado, está sendo anunciada hoje. Ela tem como propósito salvar aquele que crê, e quem assim o fizer, tem garantido a entrada num descanso. Esse descanso eterno
é a vida eterna. E por que é descanso? Porque enquanto aqui estamos neste mundo, nós enfrentamos lutas, dissabores, frustrações, doenças, tantas outras coisas que nos deixam cansados, não é? O pecado, o próprio pecado em si nos cansa. Viver uma vida de pecado é cansativo. E nós, seres humanos caídos, somos pecadores, precisamos de um descanso. Aí Deus providenciou, ao longo da história deste mundo, as boas novas. As boas novas para salvar o seu povo. E enquanto Deus está salvando o seu povo, para trazer-lhe descanso das mazelas que o pecado traz, Ele também providencia a este povo para que olhe tão somente para Ele e que caminhe se esforçando para entrar naquele descanso. Esse esforço para entrar no descanso é o processo de santificação. Então, se você quer de fato e entende que o caminho para a vida eterna é Jesus, e de fato é, e você estiver trilhando por este caminho, esforce-se, ou seja, santifique-se cada dia mais para entrar no descanso. Porque a palavra de Deus diz aqui mesmo em Hebreus, ele diz lá em Hebreus 12, ele diz, olha, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você está seguindo a paz e a santificação, você verá o Senhor. E esse ver ao Senhor vai trazer descanso para as suas almas. E Jesus, o próprio Cristo, quando aqui esteve desenvolvendo o seu ministério, em Mateus capítulo 11, ele disse algo profundo com relação àqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Ele disse, vinde a mim, todos vós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde é que se encontra o descanso? Em Jesus. O descanso para a sua alma está em Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso. O Senhor Deus sempre preocupou-se com o descanso. O descansar da terra, o providenciar descanso para a terra, para os homens, para os animais, todo mundo precisa do descanso. As nossas almas também precisam descansar, porque muitas almas estão aflitas. Hoje mesmo, muitas almas estão aflitas, com sérios problemas, sem descansar. Onde é que podemos encontrar esse descanso? Jesus está aqui dizendo, acharei descanso para vossas almas. Em quem? Em Jesus. Então, feliz, bem-aventurado quem tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, que cantamos, a água viva que cantamos. É esse Jesus que também dizemos, vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É esse Jesus que promove o descanso para as suas almas. Por isso que as pessoas muitas vezes se veem em umas situações difíceis, sem saber o que fazer, estão atordoadas, preocupadas excessivamente, o que é que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim, né, com essa situação que eu estou vivendo. Só encontra descanso em Jesus. Enquanto ficar focado num monte de problema, nas coisas que vão acontecendo, não vai descansar. Mas a palavra de Deus vem e mostra o caminho para descansar. Cabe-nos agora receber esta palavra e, de fato, confiar nesse Deus que temos e descansar a nossa alma, que está cansada. A alma do homem está cansada. É difícil encontrar uma alma que não esteja cansada, quer seja por pecado, quer seja
por aflições, tormentos da vida, frustrações, desânimos e tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus nos mostra, em todos esses problemas que registrados estão aqui nas Escrituras, os salmos estão cheios disso. O salmista Davi mesmo passou por várias situações assim, terríveis. Ele dizia: olha, angústia de morte me cercaram, dizia Davi. E onde é que ele encontrou o alento para essa angústia? No Senhor. Ele diz: olha, se eu me ater à palavra do Senhor, Deus, eu vou me sobressair. Ele, quando peca e vai e confessa o seu pecado, diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, ele reconhece em todo o tempo que só Deus, providencialmente, pode trazer o descanso para a sua alma. E não foi só com Davi, não. É comigo, é com você. Qualquer um de nós que aqui estamos. Se estivermos passando por alguma aflição, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o descanso. É disso que você precisa, eu preciso, cada um de nós precisamos. E não adianta correr para outras coisas, não adianta tentar resolver do nosso jeito, que não é assim. Deus providenciou o descanso. Olha, se Deus providenciou o descanso para a terra, quanto mais para você, criatura, coroa da criação de Deus, que foi o ser humano. Deus criou Adão e criou Eva e disse que eles seriam a coroa da criação. E esse povo, que é o povo de Deus, separado por Ele mesmo, é o povo que tem por Ele sendo cuidado. Diz a palavra de Deus que Deus nos tem como uma menina dos olhos. Deus nos vê como um povo e tem uma sensibilidade para com esse povo. Mas esse Deus é justo, esse Deus é amoroso, esse Deus é misericordioso, esse Deus é providente. E Ele convida e convoca o seu povo, como está fazendo aqui em Levítico, a atender uma orientação para o próprio bem do povo. Vocês podem e devem trabalhar incessantemente durante todos os seus dias da vida, mas lembrem, deem um descanso, um ano de descanso para a terra. Mesmo assim, a terra descansando, mas vai ter o alimento, não vai faltar. Então aí também nos mostra e nos ensina como devemos descansar em Deus, na providência de Deus para o alimento, para a comida que comemos diariamente, é providência de Deus. O alimento não nos falta, o pão sempre temos. Por quê? Porque Deus providencia. Esse é o nosso Deus. E essa é uma das belíssimas doutrinas da graça e da providência, é a doutrina da providência de Deus. Que belíssima doutrina, que nos ensina de fato a descansar, a confiar, a buscar. Mas vejam, esta doutrina não é doutrina para preguiçoso não, viu? Não é aquela ideia, o Deus vai providenciar, então vou ficar aqui de braços cruzados, deitado em berço esplêndido, que vai aparecer a comida. Não, não é nesse sentido. Não é esse o sentido. A providência de Deus é lhe dar saúde para trabalhar. A providência de Deus é lhe dar condição para que você obtenha um emprego, para se manter. Tudo isso é providência de Deus. Mas também é providência de Deus o clima, as condições climáticas, a força para o trabalho. Tudo isso é providência de Deus, para você produzir, e você ter o que comer, e você ter o que vender. Enfim, tudo isso é providência de Deus. Mas a maior de todas elas, dentre todas essas providências que Deus tem nos dado, foi a providência do Senhor para a sua salvação e a minha. Foi a providência do Senhor para promover um descanso para uma alma que vinha aflita, para uma alma que vinha sendo tomada e escravizada por uma vida de pecado. A maior providência que Deus fez foi esta: libertar o homem que estava escravo, para ele agora descansar nele e viver uma vida não frustrada, não desanimada,
não sem perspectiva, não, mas uma vida cheia de ânimo, de alegria. Como disse Tiago, que estamos estudando pela manhã, tende por motivo de grande alegria o passado por várias provações, porque essa provação vai produzir em você o quê? Perseverança. Você vai continuar firme. Então o crente que descansa no Senhor, ele tem essa disposição, porque ele sabe que toda a sua vida está pautada na obra que o Senhor Deus tem realizado nele mesmo, porque é Deus que tem produzido em você a perseverança, essa perseverança dos santos que vai conduzi-los até o fim. E, portanto, receberás o nome, conforme diz lá em Apocalipse, de vencedor. Você é vencedor em Cristo Jesus, porque você está trilhando este caminho que certamente vai conduzir você para um descanso eterno. Você vai usufruir desta grande bênção. O Senhor tem providenciado isso, e através da igreja dele, da pregação do Evangelho, estamos expondo para que muitos outros também creiam em Jesus e venham descansar nele, e venham desfrutar desta bênção que é servir ao Senhor com alegria, fazendo a vontade dele. E aí, quando vierem os problemas que vêm, porque o fato de sermos crentes não nos imune de problema, de dificuldade, não, nada disso. Seria uma mentira e um engodo dizer para alguém: olha, se torne crente e você vai parar de ter problemas. Isso é mentira. Muito pelo contrário, Jesus disse que enquanto aqui no mundo estivéssemos, teremos aflições. Mas Jesus não disse que, não deixou assim: olha, é isso mesmo, você vai ter aflição e se conforme, é isso mesmo. Não, ele continuou e disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esta é a base, irmãos, para enfrentar as dificuldades. É Cristo que venceu o mundo, que sofreu uma coisa e suportou um tamanho sofrimento que nenhum de nós suportaria, e fez aquilo por causa de cada um de nós e por cada um do seu povo, desde lá do início até o fim. Foi por este povo que ele veio e sofreu e morreu, mas garante assim o descanso para a sua alma. Por isso que ele convida: vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. De quê? Desta vida pecaminosa, desta vida de desobediência, desta vida que não tem descanso, porque não tem descanso. Quem vive na concupiscência do mundo, quem vive nos usufruir das benesses deste mundo, no sentido pecaminoso da palavra, não no sentido bom da palavra, no sentido pecaminoso, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, aquela coisa da pessoa ficar desejando coisas que vão trazer o mal para a vida delas. Viver assim é um tormento, nunca está satisfeito, a pessoa fica ali o tempo todo: eu quero isso, eu quero aquilo, não serve a Deus, não tem alegria para servir a Deus, e sofre as consequências disso. Aí Jesus vem e diz: olha, você está cansado disso, você está sobrecarregado desta vida, venha a mim, eu vos aliviarei. E ele diz mais: e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de Jesus, ele é humilde e manso de coração. E aí ele diz assim: aí você vai achar descanso para a sua alma. Quando você aprende que Jesus é manso e humilde de coração, ele diz: acharei descanso para a vossa alma. Quando você então age desta maneira, ele diz: olha, e isso eu posso dizer, Jesus diz com toda a autoridade que tem: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, seguir a Jesus nunca será um fardo pesado. Diferente do fardo, verdadeiramente, literalmente falando, que é pesado, Jesus: olha, o meu fardo é leve. Já
o jugo também, que geralmente o jugo é pesado, o meu jugo é suave. Vai exatamente na contramão de tudo o que é normal. O que é normal? O jugo ser pesado e um fardo também. E Jesus, não, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, seguir a Jesus nunca trará para você uma coisa assim, que coisa horrível, estou seguindo Jesus, estou sofrendo aqui, e isso não é bom. Não, até o sofrer por estar seguindo Jesus é um benefício para você, até isso, que é diferente de um sofrer por causa do pecado, porque todas as coisas trazem sofrimento. Sofre por causa de pecado, mas também você pode sofrer por causa de Cristo, que é a perseguição, o desprezo, as pessoas quererem lhe atacar por causa da sua fé. Isso também é um sofrimento. Só que sofrer por causa de Jesus é diferente do sofrer por causa de pecado. Quando as pessoas sofrem por causa de pecado, isso é uma situação que vai levá-la cada vez mais de mal a pior. Mas quando se sofre por causa de Cristo, vem o descanso, vem o alívio, vem a satisfação. Era isso que Paulo dizia. Olha, eu sei o que é passar por grandes situações. Filipenses capítulo, que ele fala sobre a questão que ele termina com um texto que diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Mas ele, antes de dizer isso, ele diz assim, lá em Filipenses, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado. Olha a consciência que Paulo tinha, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí é onde ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que muita gente gosta de dizer só essa parte. Tudo posso, no sentido pensando que eu posso fazer tudo. Não, ele disse, eu posso passar por todas essas situações, fome, escassez, mas também fartura, abundância, toda e qualquer circunstância, eu posso passar naquele que me fortalece. Porque se você estiver em Cristo, quer esteja na abundância, quer seja na escassez, você estará nele, você estará firme nele. É isso que importa. Que muita gente pensa que, as pessoas que são abastadas, que têm muito dinheiro, não quer saber de evangelho, não quer saber de ser crente, porque ela já é rica, já tem tudo que possui. Ilusão. Não vive em paz não, nem tranquilo não. Por outro lado, pessoal, fulano passa fome, não tem nada, então ele precisa mais de Jesus. Também, mas ele vai estar se fortalecendo se estiver em Cristo, a ponto de, se estiver na miséria, na escassez, o Senhor há de supri-lo, providencialmente. Se estiver na abundância, ele vai ser generoso e vai ajudar para que aquele que não está na abundância seja suprido. É exatamente esse o sistema que é trabalhado na Igreja de Cristo. Quem pode, e Deus estabeleceu a maneira bem justa de contribuição voluntária, e o povo de Deus sempre tem feito isso. E para quê? Para exatamente que haja essa providência de Deus na vida do seu povo, de modo que aqueles que fazem parte do povo de Deus podem se sentir feliz, satisfeito, porque está vivendo como povo de Deus. E como povo de Deus que você recebe a providência de Deus na sua vida. E você então descansa no Senhor. Busca a Deus, ora, intercede, reúne a igreja, irmãos, estou passando por situação assim, vamos orar, e a igreja ora, e o Senhor atende. Vem a aflição, vem, que é da natureza, é normal, mas a gente consegue depois vislumbrar a alegria e dizer, olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é providente. Nós vivemos uma situação
recente aqui, né? Cadê né, Samuel? Com Ayla e Suzy. 1 ano e pouco. O Senhor Deus providenciou todas as coisas necessárias. Ayla nasceu com um problema congênito nela, foi a São Paulo, resolveu, correu atrás, foi lá, a igreja se uniu em oração, ajudou no meio do que pôde, e o Senhor providencialmente encaminhou todas as coisas. Ayla já está de volta, bem, já conseguindo, já recuperada e já, né, resolvido o problema que ela nasceu. Providência de Deus. Louvamos e glorificamos a Deus. Esse é o reconhecimento que temos que fazer. Como Deus é maravilhoso. Então esse é só um exemplo de tantos outros que o Senhor faz e continua fazendo e fará na vida do seu povo. Então nos cabe sermos gratos ao Senhor. Não fazer como muitas vezes aquele povo fazia. Aquele povo, por vezes, rebelde, desobedecia. Não guardava não, Deus mandava descansar a terra, talvez alguns deles fossem lá, não vou guardar não, vou parar não posso parar, eu tenho que produzir, eu não posso parar, será que eu vou passar fome se eu parar de produzir? E não confiavam em Deus, na providência de Deus, sofria o dano. O que é que o Senhor Deus fazia muitas vezes, quando era assim, o povo teimoso, desobediente? Deus mandava a praga. Se vai plantar e não deu descanso, vai dar praga, o fruto não vai sair bom, não vai produzir bem, a colheita não vai prestar. Por quê? Porque não obedeceu. Então é sempre assim, irmãos. Viver em obediência a Deus sempre trará benefício para a sua vida. Desobedecê-lo, negligenciar a ordem de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, vai trazer um mal para as nossas vidas. Então, essa relação precisamos manter para o bem das nossas almas. E que Deus venha abençoando a sua igreja. E que cada um de nós estejamos assim, descansando nele, com alegria em nosso coração, em se reconhecer como Deus é providente em nossas vidas. Oremos então. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua providência. Obrigado, ó Deus, pelas boas novas de salvação, pelo Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus para a nossa salvação. E Jesus venha nos chamar, como um dia nos chamou a cada um de nós, que hoje desfrutamos dessa fé maravilhosa e dessa graça salvadora. Continua Jesus a chamar e a clamar que venham a Ele os que estão cansados e sobrecarregados, porque só o Senhor pode descansar as suas almas. É assim que oramos, ó Deus, e rogamos que, se porventura alguém nesta noite estar aí aflito, está com a alma cansada, sobrecarregada, que o Senhor alivie, que o Senhor salve, que o Senhor liberte para a sua glória. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre.